Olá, e mais uma vez estamos aqui para comentar aquelas coisas a respeito do comportamento humano. Tudo o que a grande mente capta é um livro que a gente escreveu, um livro escrito com muito bom humor e que fala das coisas da mente. A nossa mente não passa de uma mente capta, não é? O assunto que a gente escolheu para estar falando hoje é um assunto que está em toda a mídia, né? Está nos rádios, nas TVs, durante a semana, pelo menos a semana da gravação, é a semana anterior ao dia, quando o programa está sendo exibido, que é o caso daqueles empresários que estão sendo delatados, denunciados após uma investigação telefônica, né, que estavam aliciando menores, crianças menores de idade, virgens, para a prostituição. Eu ontem tive a oportunidade, por uma das rádios aqui de São Paulo, de ouvir a conversa entre o empresário e a moça que agenciava, né, essa menor para um ato de prostituição. O que eu tive a oportunidade de ouvir, de que era um empresário muito bem sucedido, não é? E de que queria uma menina virgem que fosse transar pela primeira vez. O grande ponto dele é que ele queria uma menina virgem de qualquer maneira. E era super importante, e no telefonema que eu tive a oportunidade de ouvir pela rádio, ele dizia que queria mandar um médico para verificar se realmente era virgem, se ele não estava sendo enganado, e o que a gente percebia é de que o preço cobrado pela agenciadora era um preço muito alto, e a justificativa que essa agenciadora estava dando, a agenciadora na boa linguagem de televisão, nos meios laicos a gente chama de cafetina, não é assim? Então, a cafetina argumentava que a mãe não tinha dinheiro para o aluguel de casa e por isso ela estava prostituindo a própria filha. Eu não sou sociólogo, eu não vou entrar na questão social propriamente dita. Eu vou tentar entrar na questão psicológica e na questão psicológica do empresário, do corruptor, vamos chamar assim, aquele que corrompe. Em primeiro lugar, é importante que você entenda um conceito que não é muito simples de ser entendido. Tem determinados tipos de pessoa que tem um nível de energia muito baixo, ou se você quiser, ele tem um grau de energia negativa muito alto. Questão de sinal, na verdade, o que eu estou falando é a mesma coisa. Esse tipo de pessoa, ele tem uma característica muito engraçada, muito estranha, diríamos assim, de que a relação dele com o mundo não produz vibração. Assim, se você tem um nível baixo de energia, o que acontece é que você não vibra. E quando você não vibra, você tem uma sensação de anestesia, e anestesia desemboca em rotina, em marasmo, em repetição, em chatice, e você tem a ausência do sentimento do prazer. Quem não vibra não consegue ter prazer. Não consegue ter prazer a não ser em determinadas circunstâncias. Que tipo de circunstância? Quando ele humilha, quando ele diminui, quando ele coloca o outro para baixo. É verdade, pessoas que têm um grau de energia muito baixo só conseguem sentir alegria, só conseguem sentir prazer quando se sentem superior ao outro, quando se sentem dominando a situação. Normalmente, pessoas que têm um grau de energia baixo, que têm uma energia negativa alta, na verdade são pessoas que têm um comportamento muito duro, muito cruel. Inconscientemente, eles buscam sempre estar diminuindo, estar humilhando e muitas vezes em casos extremos, em estar destruindo a outra pessoa. Não está claro ainda? Você ainda não entendeu exatamente o que eu quero dizer? Você não tem aquela amiguinha, aquela amiga que vive tirando sarro de você, que fica sempre dizendo que aquilo que a outra amiga fez foi ridículo, que imagina, que bobagem, olha como ela é. Você tem algum amigo desse jeito, Bareta, ou não? Sabe, daqueles que ficam botando os outros para baixo? Ah, tá, você viu aquele fulano? Você viu aquele corintiano? Que horror! Em conversa de mulher, de fofoqueira, é um horror o que isso acontece. A pessoa fica falando mal da... Por que ela faz isso? Porque é o único jeito de estar conseguindo ter prazer. Claramente, o caso do empresário é um caso desse tipo, e numa área muito delicada, que é uma área de sexualidade. A grande verdade é que esse empresário, ele se sente um fraco. Ele é, no fundo, aquele tipo de homem que morre de medo de mulher e quando é tomado por esse medo, sabe o que acontece? Desculpe o mal palavreado, ele falha. O pênis não consegue manter a ereção. No bom português, ele brocha.
quando ele percebe a energia da mulher, ele não consegue sustentar, não consegue ser homem na verdadeira acepção da palavra. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, ele precisa de uma situação onde ele se sinta o dominador, onde ele se sinta como aquela pessoa que está tomando conta de tudo. Então, o que é mais adequado para ele? Pega uma menininha de 14, 15 anos, virgem, que não tem experiência nenhuma de vida, que é totalmente despreparada. Como é que essa menina vai estar? Ela vai estar apavorada, ela vai estar morrendo de medo. E ele vai se apresentar como? Como o forte, como o poderoso. Vem cá, meu benzinho, vem cá que o titio vai te ensinar. E nessa relação vertical, de cima para baixo, ele se sente o superior. Ele esquece que ele pagou para isso ele não lembra. E não é de propósito, é um movimento inconsciente, porque o que vale é a sensação daquele momento. O que vale é aquela humilhação. Vem cá, benzinho. Pega aqui no pipizinho do titio, não precisa ter medo. E tem mais, depois que acaba o ato, sabe o que ele vai fazer? Vou mudar, hein? Atenção, aqui, acertamos o tempo direitinho. Sabe o que ele vai? Ele vai ficar contando vantagem para os amigos. Rapaz, peguei uma menininha, 13 aninhos, carninha fresca, é desse jeito que eu gosto. Você acredita? Mas é isso que ele vai fazer, porque é mostrando esse poder. Essas pessoas são tão insensíveis, elas são tão frias, de que o outro, para esse tipo de pessoa, a outra não passa de objeto. É um objeto. Ele objetaliza o outro ser humano. Ele faz dele apenas uma coisa, para ele se sentir mais forte, superior, melhor. São pessoas frias, são pessoas sem sensibilidade, são pessoas perigosas, são pessoas que deveriam com certeza se tratar. Porque além de fazer um imenso mal para os outros que são explorados pela circunstância da vida e por indivíduos que acabam atuando desse jeito, acabam atrapalhando a sua própria vida. Porque sabe o que acontece? Cada vez vai precisando mais, cada vez a vida vai ficando mais monótona, cada vez vai precisando humilhar ainda mais as pessoas, e nisso ele acaba gerando um ódio. Você consegue imaginar qual é o sintoma, qual é o sentimento que todos nós temos por um ser humano? O que você sente quando você ouve assim? Você que tem uma filha de 14, 15 anos, eu tenho uma linda de 15. O que você sente quando te passa pela cabeça que um ser humano pode tratar a tua filha ou uma criança ingênua que está começando a vida desse jeito, por necessidade? Essa raiva. E aí a energia dele negativa vai aumentando. E aí a falta de energia para estar tendo prazer na vida vai aumentando. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se afundar na própria lama que ela cria. Eu não quero espizinhar, não quero criticar, eu sei que tem muita gente que tem essas perversões, o nome é isso, chama-se perversão, essa coisa de querer humilhar o outro para ter prazer. Assim, eu não quero sentir ódio dessas pessoas, eu procuro no que está ao meu alcance não sentir ódio, ainda mais no meu papel de psiquiatra, de um indivíduo que está aí para compreender as pessoas, e quero que, se você conhece alguém desse jeito, né, de que você compreenda que ele está vivendo um poço de dificuldades, e se você se deixar tomar pelo ódio por esse tipo de pessoa, você vai estar se contaminando com a falta de energia dele. É assim que eu compreendo esse tipo de problema, espero que isso tenha clareado, você possa entender melhor esse tipo de pessoa.